Oi pessoal, tudo bem? Hoje é um vídeo um pouco diferente. Eu quis vir hoje aqui para compartilhar com vocês algo muito pessoal da nossa família, mas que eu acredito que possa ajudar muitas pessoas que acompanham por aqui, muitos pais e até mesmo os filhos. Foi um momento de muita dor pra gente como pais, mas que ao mesmo tempo toda dor ela pode ser utilizada para um propósito maior, né, que vai além de nós mesmos. Então, a gente vivenciou e conseguiu reconhecer realmente o primeiro meltdown da nossa filha. Para quem não sabe, o meltdown ele é uma desregulação, muitas vezes que acontece na criança e no adulto com autismo e às vezes também na questão do TDAH, mas principalmente no autismo, de desregulação emocional, sensorial e física, onde a criança ela perde o controle. Então, ela pode ficar mais agressiva, ela pode ficar mais chorosa, ela pode ficar mais inquieta. Então, existe uma expressão física, né? Diferente do shutdown, que é quando a pessoa, o adulto, a criança já fica mais isolado no canto, não consegue falar com ninguém. Então, o meltdown, muitas vezes, ele assusta, né? Na forma quando a gente vivencia isso. Porque muitas vezes a gente tem que segurar a criança, tem que conter a criança, para ela não se machucar, para ela não fazer um próprio mal contra ela. E a nossa filha nesse dia ela estava se recuperando de uma crise de otite, que tiveram alguns outros fatores, como ela não estava mais conseguindo dormir depois do almoço, tinha questão de acordar cedo para ir para o colégio, tinha algumas atividades depois que a aula terminava, e aquilo tudo estava gerando uma sobrecarga muito grande para ela, que a gente começou a observar. E o meltdown, pessoal, ele é uma resposta neurológica da criança. É muito comum no autismo, mas alguns casos de TDAH a gente pode observar também. E geralmente a criança, ela é como se ela entrasse em pane. Ela perde noção do controle, ela não consegue se autocontrolar, ela entra como se fosse no estado automático e ela só começa a repetir aqueles movimentos. É muito comum algumas crianças começar a aumentarem as estereotipias na hora que está ali do meltdown, porque a estereotipia, ela acalma, digamos, a criança, ela ajuda a se regular mais emocionalmente ali naquele momento. Então, foram 50 minutos segurando a minha filha, estava muito cansada, muito cansada. Então, assim, foram 50 minutos cantando para ela, tentando abstrair todo aquele momento para acalmar ela, né? E aqui, pessoal, eu não falo só como mãe, né? Também uma mãe também que tem autismo, que se você tem também o autismo ou é só o seu filho, mas assim, todo cuidador ele tem que ter um cuidado da saúde mental também. Muitas vezes o grande motivo de desregulação dos nossos filhos é a nossa desregulação, a desregulação dos adultos, independente se você tem alguma neurodiversidade ou não. Mas quando o nosso filho ele está ali e ele sente a confiança de que ele pode confiar na gente naquele momento, isso ajuda ele saindo da crise com mais facilidade. Então, entender isso me ajudou na hora a ficar segurando ela, porque não é fácil. Você ver aquele momento, você se sentir incapaz, não saber o que você pode fazer, porque não tem o que fazer naquela situação. É esperar, é conter. E aqui eu quero trazer também um alerta como médica, né? Muitas vezes nessas situações a gente usa medicação, né? Nesses casos. A minha filha ela ainda não faz uso de nenhuma medicação controlada para essa parte do autismo. Mas nessas horas eu pensei, e agora? Será que é um remédio que vai... O remédio realmente ele vai trazer a calma naquela hora, tanto que a gente deu um antialérgico para ela conseguiu relaxar, descansou, dormiu por 3 horas, só para vocês terem ideia, e conseguiu melhorar. Mas isso significa que ela vai merecer uma medicação agora? Talvez sim, talvez não. Mas antes de tudo, e eu queria trazer esse alerta para vocês, antes de se pensar em aumentar a medicação, em aumentar as terapias do filho de vocês, parem e vejam, será que não tem nada que a gente possa estar fazendo, ajustando na nossa rotina, ouvindo quais foram os possíveis gatilhos para desencadear essa crise? E quando eu observo isso, eu consigo relembrar muitas vezes que ela já tinha passado por crises assim ainda como bebê. Como que para ela foi mais difícil ensinar ela a dormir. Eu fiz vários cursos de sono, li tudo. Aí eu falei, tranquilo, é só fazer isso, assim a criança vai responder. A gente sabe que cada criança é diferente, então cada criança responde de uma forma diferente. Mas assim, foi muito difícil.
Eu me lembro que quando ela tinha lá, graças a Deus, sempre dormiu bem, desde os 3, 4 meses, mas quando foi nesse período de ensinar ela a dormir, foi assim, eu me lembro que foram uns 7 dias, 10 dias de pânico em casa, que eu tive. Eu não tinha babá que me ajudava à noite, meu marido me ajudava também, mas como ele tinha que trabalhar, né, eu tava sem trabalhar nesse período, vi assim, como era difícil. Eu passava 2 horas com ela acordava, digamos, 2 horas da manhã, e aí eu colocava ela no braço, minava, aí quando ela ficava sonolenta, mas sem estar dormindo, colocava no berço, e aí ela acordava, e assim a gente ficava, por 2 horas. Então assim, teve um dia que eu falei, meu Deus, ela não vai dormir. Aí eu me lembro que eu falei, mas eu não posso desistir, até que ela cansou, e ela dormiu. E assim eu insisti, por uns 10 dias, até que ela entendeu que esse era o melhor para ela. Então ela conseguiu ter essa independência no sono. Eu digo que a gente não sabia na época, né? Então a gente não guarda culpa nesse sentido, mas como que a gente tem que ter um olhar atento para os nossos filhos, né? Então, diante dessa crise real que a gente vivenciou, né, agora após o diagnóstico, teve um outro dia também que aconteceu isso, em que ela foi contrariada por alguma situação de que não podia fazer algo naquele momento, e aí eu falei, filha, você não pode. E aí ela entrou em outra crise também de meltdown, após essa, né, em que ela ficou chorando por 50 minutos à noite, até conseguir dormir. Então, assim, pessoal, é um momento muito desafiador, não só para a criança, mas para os pais. E eu acredito que o meltdown, ele pode ser visto não como um fim do túnel, né, que muitas vezes é o que parece na hora, naquele momento, mas uma oportunidade, né, uma janela de oportunidade para a gente agir na nossa criança. E me fez enxergar que a gente precisava ajustar a rotina dela. Então, as terapias dela estavam acabando muito tarde, quase 7 horas da noite. Então, vamos tentar colocar para acabar mais cedo, para ela conseguir fazer essa transição para o sono, já que ela costuma dormir cedo. O horário da escola a gente não poderia mudar, mas o balé, será que precisaria fazer um balé depois que a aula acaba? Para a criança com autismo, a sobrecarga sensorial e os estímulos que tem com outras crianças é muito grande. Então expor ela a mais um ambiente que tem um ambiente de apresentação, que já querendo ou não desregula um pouco ela, porque ela não consegue lidar ainda com isso, seria algo que seria forçar demais ela, extrapolar os limites dela. Então isso foi algo que a gente viu que a gente poderia fazer com ela para tentar melhorar a rotina, para que a gente evitasse essas crises, porque assim, pessoal, o autismo, ele vai predispor a acontecer de novo, crises como essa. E eu digo por mim, eu sempre tive essas crises desde a minha infância, e meus pais não sabiam. Conversando hoje com a minha mãe, falando de tudo que acontece com ela, a minha mãe relembra, ela falou, minha filha, um dia tu me empurrou do banheiro, eu grávida do seu irmão, numa dessas crises. E outras vezes, eu quando era contrariada, quando não queria fazer alguma coisa que me mandava, eu passava horas chorando, assim. Então, só que a minha mãe achava que, né, porque era birra, achava que era só o comportamento, que era um gene mais difícil. Então ela tem memórias muito vívidas em relação a isso, né, porque gerou muita dor nela na época, e a gente não sabe como lidar com isso. Então ela comentando comigo, eu vejo isso. Na minha adolescência foi mais real ainda, porque na adolescência, quando é criança, a gente contém a criança, a gente segura, mas quando cresce, quando vira adolescente, quando vira um adulto, o mundo não vai fazer isso, não vai conter os nossos filhos, não vai ajudar eles nas desregulações. Então é o nosso papel como pais ensinar eles a como lidar isso, estar ali do lado para que quando eles sejam maiores, eles sejam capazes de lidar com as suas frustrações, saberem que as coisas não vão acontecer do jeito que eles querem. Então, isso foi algo bem real, assim, que me trouxe, que eu me lembrei muito da minha adolescência, porque na minha adolescência eu já saía escondido, eu ia contra as regras deles, como uma forma de contrariar a vontade deles, que é muito comum no autismo e no TDAH, principalmente, por causa da impulsividade, né, que vem junto. A Rebeca ainda não tem diagnóstico de TDAH, mas a gente acredita que ela tenha já algumas características. No futuro a gente vai poder fazer avaliação específica. Mas assim, saber de tudo isso agora me traz mais esperança
e mais janelas de oportunidade para a gente agir, né, com ela. Então, o que a gente fez, né, que talvez possam ajudar, queria trazer isso para vocês, possa estar ajudando vocês. Organizem a rotina dos filhos de vocês, vejam se eles não estão sobrecarregados. Uma criança que não está dormindo direito, que não está se alimentando direito, que não é suplementada, que está com deficiências de vitaminas, é uma criança mais agitada, mais explosiva, mais impulsiva, que não vai responder bem, que vai se frustrar mais. E isso está no nosso controle. Não está no controle as adversidades do mundo que vão fazer. A infecção a gente não controla, a gente previne no que pode, mas ter infecção não está realmente nas nossas mãos. Mas eu creio que quando a gente consegue ter esse olhar mais direcionado para os fatores adjacentes, isso vai fazer uma diferença muito grande. Então hoje eu trago como um alerta para vocês. Vejam os filhos de vocês além do autismo. Quem é aquela criança que está por trás? Porque hoje existem os protocolos, criança está piorando o comportamento, vamos aumentar a terapia, vamos aumentar a medicação, mas quem é aquela criança que está ali por trás? Será que ela não precisa ter um olhar mais ampliado que talvez o pai, a mãe, o cuidador consigam ter sobre ela? E assim, pessoal, foi um dia muito difícil, foi um dia que o nosso filho chora, a gente chora junto, a gente se desespera. Eu nem me lembro que nesse dia eu fui trabalhar ainda depois, meu marido teve que ir para o trabalho, ele não tinha como faltar, e eu fui trabalhar logo em seguida, e eu falei, nossa, como é que eu vou trabalhar? Aí eu me lembro que ela dormiu, ela descansou, aí eu tinha uma pessoa que me ajudava em casa, ficou com ela, estava descansando, e aí eu fui, mas assim, a minha vontade era só de ficar deitada, com um travesseiro na cabeça, botar um aparelho no meu ouvido e não ouvir nada, mas a gente não pode fazer isso, e saber disso também nos ensina que a gente tem que saber reconhecer as nossas limitações. Então, assim como nós temos limites, e aqui eu entro na questão se você tem autismo ou não, né, como pai, mãe, mas também que lembrar que o seu filho também tem limites. Então, saber respeitar esses limites deles, identificar e tentar ver quais situações podem estar sendo possíveis gatilhos para essas desregulações é o principal. Então, como comigo, hoje eu já sei quais são os meus gatilhos, então quando ela entra em crise, eu entro em crise junto. Assim, eu já converso com meu marido, eu falo, amor, é ao mesmo tempo. Então, só que hoje, como adulta, a crise dela é o meltdown como criança, a minha é mais o shutdown. Então, eu só queria ficar deitada, não queria falar com ninguém. Eu me lembro que quando chegou no final do dia, eu mal falei com meu marido, eu só me deitei, me cobri e dormi. Porque a minha cabeça, assim, ela parecia que ia explodir. Então, reconhecer esses limites, não ter medo de pedir ajuda, peça ajuda, alguém que possa estar ajudando a regular a rotina do seu filho, que possa estar ajudando a trazer esse equilíbrio. Procure ajuda médica para você também, a você regular a sua saúde, porque, gente, ninguém aguenta. É assim, sem um auxílio, sem uma ajuda extra, não aguenta, ainda mais se você tem uma neurodiversidade. Então essa é uma sobrecarga que a gente pode dividir e a gente pode melhorar, né? Não chegar nos nossos limites. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu digo que o meu objetivo aqui é descomplicar e ajudar, né, a entender um pouco mais a saúde mental, metabólica, que entra para os nossos filhos, mas entra também a nossa saúde como pais, mãe, pai, cuidadores. E não tenham medo de, como eu falei, pedir ajuda, reconhecer os seus limites, de saber que nós também vamos chorar, nós também vamos cair. Não sei se você tem alguma fé, mas se você tiver, creia que o Senhor, Ele está no controle. Muitas vezes a gente pensa em desistir, acha que não vai dar conta, mas realmente não é pra gente dar conta. A gente tem que entender que a gente não vai conseguir controlar tudo, mas que existem coisas que estão diante da gente que a gente pode tentar controlar e pode tentar ajudar. E eu espero que possa ter ajudado vocês. E eu sempre penso, o autismo, eu sei que a minha filha, ela não vai deixar de ter o autismo. Eu não deixei de ter o autismo. Até agora eu tenho os meus 35 anos, vou fazer 36 esse ano, e eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as limitações, eu tenho os meus gatilhos, mas eu creio que a cada dia, quando a gente tem mais o autoconhecimento e a gente consegue entender mais, a gente consegue melhorar. E conseguindo melhorar, a gente consegue agir no que está no controle, no que a gente pode controlar. Se gostou desse vídeo, curte, compartilhe por quem possa ter passado por uma experiência semelhante, mas saibam que assim, pessoal, enquanto há vida, há esperança. E até o próximo vídeo.